Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 36. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Enquanto você acha, eu vou falar nessa manhã sobre a ira de Deus. Aqueles que quiserem se levantar para ir embora, fique à vontade, né? Que às vezes não é um tema muito agradável, né? Você que está em casa. Mas nessa manhã nós vamos refletir um pouquinho sobre a ira de Deus, baseados nesse versículo de João 3, 36. A palavra do Senhor diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, nessa manhã, nós temos o privilégio de participar dessa mesa, da mesa do Senhor, e talvez você fique pensando, o que essa mesa da qual nós vamos participar daqui a alguns instantes tem a ver com a ira de Deus? Muitas vezes nós só conseguimos associar essa participação da mesa, o que ela significa para nós, com o amor de Deus. Mas nessa manhã nós vamos refletir também sobre esse atributo de Deus, que está revelado na sua palavra, e que tem tudo a ver com a ceia do Senhor. Irmãos, em 1741, mais especificamente no mês de junho, Jonathan Edwards, que foi um dos grandes homens de Deus, avivalistas, era um congregacional também, ele pregou o seu sermão famoso, né, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E as pessoas, os historiadores, né, dizem que aquele sermão, na verdade, e ele lia o sermão palavra por palavra, ele não conseguiu concluir aquela mensagem que ele pregou em 1741 em Enfield, né, uma vila próxima de Massachusetts. Os historiadores dizem que ele não conseguiu concluir porque as pessoas começaram a chorar, se abraçavam umas às outras, se abraçavam às pilastras da igreja. Tamanha convicção da presença de Deus e da ira de Deus contra o pecado. E eu fico pensando, irmãos, onde é que isso foi parar? Essa falta de temor, essa falta de reverência à santidade de Deus e até mesmo da ira de Deus no nosso tempo. E eu queria olhar para esse texto que faz uma referência à ira de Deus. O verso 36, ele termina falando da ira de Deus, porque geralmente quando nós vamos a João capítulo 3, nós paramos no verso 16, né? O verso 16, alguns chamam de a mini escritura, é um resumo da escritura. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e aí está o propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando nós vamos para o último versículo desse capítulo, nós temos uma referência à ira de Deus. E a pergunta inicial que eu queria fazer é: por que Deus, sendo um Deus de amor, Ele é um Deus que se ira? Por que Deus fica irado? A resposta bíblica, irmãos, é que Deus fica irado porque Ele é um Deus santo. Se Deus não fosse um Deus santo, Ele toleraria o pecado, Ele faria vistas grossas ao nosso pecado, à nossa rebelião, ao nosso estado de rebelião, colocaria os nossos pecados debaixo do tapete, passaria a mão sobre a nossa cabeça, mas deixaria de ser um Deus santo. Porque esse é o drama da Escritura. Como é que um Deus que é santo, 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 Ele pode conviver com homens e mulheres pecadores como eu e você? Esse é o drama da Escritura. Como é que Deus resolve isso?
Porque se ele não fica irado contra o pecado, a sua santidade é abalada. Se aquilo que os nossos pais fizeram lá no jardim do Éden não resultasse em expulsão do jardim, Deus estaria tolerando o pecado. Abacuque diz que Deus é tão santo, tão puro de olhos, que ele não pode conviver com o pecado. Os irmãos se lembram de Isaías no capítulo 6, quando ele contempla a santidade de Deus. Ele está ali no ano da morte do rei Uzias, ele está buscando a presença do Senhor, ele está buscando a Deus a respeito da sua nação. O rei havia morrido, e ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e aí os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O superlativo na língua hebraica é diferente da nossa. Se nós fôssemos nos referir a Deus santo, 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 nós usaríamos a palavra santíssimo. Mas no hebraico o superlativo é a repetição 3 vezes. Santo, 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 ou seja, não há alguém mais santo do que ele, mais puro do que ele. E ao se deparar com a realidade da santidade de Deus, qual foi a reação do profeta? Ai de mim, porque estou perdido diante da santidade de Deus, eu estou perdido. Essa foi a conclusão do profeta. E às vezes, irmãos, no tempo que nós vivemos, a santidade de Deus já não tem constrangido corações. A palavra diz que lá no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, cumprindo a profecia de Joel, e aí quando nós vamos para o final do sermão de Pedro, quando Pedro é perguntado: e agora o que faremos, irmãos? Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. A palavra diz no verso 41 que houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E do versículo 42 ao 47 de Atos 2, nós temos o relato de como vivia aquela comunidade, como passou a ser o estilo de vida daquelas pessoas transformadas pelo Espírito Santo, pelo poder do Evangelho. A Bíblia diz que elas perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão, e ainda há um dado muito importante: em cada alma havia temor. Havia temor, havia reverência à presença do Senhor, e a conclusão do texto é: dia a dia o Senhor acrescentava os que lhe iam sendo salvos. Uma comunidade reverente à presença do Senhor, uma comunidade que crê e obedece a esse Deus maravilhoso. O Espírito Santo precisa ser real na minha e na sua vida, amados irmãos. E aí nós chegamos a essa resposta: por que esse Deus, que é amoroso, que é bondoso, que é gracioso, que é generoso, ele também fica irado? A resposta bíblica é porque ele é um Deus santo, ele não tolera o pecado. A nossa rejeição ao seu governo provoca a ira de Deus. Deus estabeleceu o princípio da autoridade no jardim do Éden, ele governando sobre o homem governando sobre a terra. E aí vem o adversário e se levanta contra a autoridade de Deus, rompendo com o plano de autoridade estabelecida pelo Senhor. Adão foi colocado naquele jardim para cuidar, para proteger a sua esposa também. E a palavra diz que essa autoridade de Deus foi minada. Os nossos pais romperam, se rebelaram contra Deus. O governo de Deus foi contestado. E naquele capítulo 3, nós temos o triste relato da expulsão dos nossos pais da presença do Senhor. E Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 5, que nós nos tornamos inimigos de Deus, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Já parou para pensar nisso?
que o quadro que a Escritura Sagrada apresenta a nosso respeito não é esse quadro que nós vemos no nosso tempo, que nós estamos bem com Deus, que tudo vai dar certo, que no final das contas, por Ele ser um Deus amoroso, todas as pessoas vão ser salvas. Essa doutrina chama-se universalismo. Vai dar tudo certo no final. Afinal de contas, você é uma boa pessoa, você tem um bom coração, você gosta de ajudar pessoas. Mas o veredito da Escritura, irmãos, é totalmente contrário. Romanos 5, versículo de número 10, a palavra diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, inimigos. Em Lucas capítulo 11, no versículo 13, o Senhor Jesus, Ele declara, Lucas capítulo 11, no versículo 13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus diz que nós somos maus, a nossa natureza humana foi corrompida, nós já nascemos separados de Deus, e o pior de tudo, nós não podemos mudar esse quadro. E o que é que nós atraímos com o nosso estado de rebelião? Nós atraímos a ira de Deus. A ira de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo. A ideia de curso ali é de um leito de um rio, não é? O rio vai tendo o seu leito, as suas curvas, e nós andávamos assim, segundo o curso do mundo. O mundo é um sistema de vida que deixa Deus do lado de fora, que tenta excluir a Deus, que tenta nos convencer de que nós podemos viver bem sem o governo de Deus. Andávamos segundo os nossos pensamentos, uma natureza humana inclinada para o mal, e Paulo conclui dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, a ira de Deus, de um Deus que é santo, apontada para a nossa cabeça. Por isso o tema de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Que tema para um domingo de manhã, né, irmãos? Mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor ordenou. E a pergunta que eu quero fazer nessa manhã é a primeira pergunta: como é possível escaparmos da ira de Deus? Que Deus é um Deus santo, que se ira contra o pecado, que se ira contra a rebelião. A Bíblia já nos apresenta isso. Mas a questão é: como é que é possível escaparmos da ira de Deus? E eu quero apresentar duas respostas. A primeira delas: abandonando o estado de rebelião através do arrependimento. O arrependimento é uma declaração de guerra contra o pecado. Percebam, amados irmãos, no versículo 36 de João capítulo 3, a primeira parte do texto diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas olha a segunda parte do texto: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho. Se eu e você não entendemos que o nosso estilo de vida natural é um estilo de vida de rebelião contra Deus, nós vamos passar para a eternidade perdidos. Porque quem não reconhece que vive num estado de rebelião contra Deus, ainda não tem a possibilidade de se livrar da ira de Deus. É por isso, irmãos, que o grande desafio do nosso tempo é a convicção de pecado. Nós vivemos num tempo da história em que a ideia do pecado, o conceito do pecado, o impacto do pecado tem sido diluído. As coisas se tornaram normais. E as pessoas acham que Deus é esse Deus bondoso, que no final das contas vai nos abraçar e vai nos receber. Meu irmão, isso não é verdade. Não acredite nisso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O nosso Deus é um Deus que se ira contra a rebelião.
contra esse desejo que nós temos de tomar o centro da nossa vida e desconsiderarmos a sua autoridade, a sua soberania, o seu poder, a sua majestade. O Deus revelado na Escritura é o Deus Criador. Qual é a ideia de sermos criados? A ideia principal é que nós prestamos contas ao Criador. Nós não somos autônomos na nossa vida, nós só existimos porque nós fomos criados. E se nós fomos criados, um dia nós estaremos diante do nosso Criador. Perceberam porque a doutrina da criação é a mais atacada na história? Porque se eu não sou criado por Deus, se eu não fui criado à imagem e semelhança de Deus, se eu sou fruto do acaso, eu não vou prestar contas da minha vida a ninguém. Mas a Escritura diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, soprou em nós o fôlego de vida, e um dia estaremos diante do nosso Criador, prestando contas da nossa vida, do que fizemos da nossa vida e, acima de tudo, como reagimos ao seu amor revelado na cruz do Calvário. E esse texto nos indica aqui duas possibilidades. A primeira delas é vivermos a nossa vida, passarmos pela existência num estilo de vida de rebelião contra Deus. Percebam que o contrário de crer aqui é manter-se rebelde. Quem crê no Filho tem a vida. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. E sobre essa pessoa que se mantém rebelde contra o Filho, que rejeita a oferta do amor de Deus, a palavra diz: sobre ele permanece a ira de Deus. Então, como é que nós podemos escapar da ira de Deus? Nos arrependendo. A palavra arrependimento no Novo Testamento é a palavra metanoia, que significa mudança, mudança de mente, mudança de atitude, em relação a Deus, em relação ao pecado, em relação à condenação eterna. Quando Jesus inicia o seu ministério terreno, ele vem anunciar a chegada do reino de Deus, Marcos 1, 14 e 15. A primeira pregação de Jesus é: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé, mudança de atitude, reconhecimento de que nós vivemos nesse estado de rebelião. João 3,36 nos traz essa convicção. Quando você não se rende ao amor de Cristo, quando Jesus Cristo não se torna o seu substituto, o seu Salvador, você está vivendo um projeto de vida de rebeldia, consciente ou inconsciente. A essência dessa rebelião é achar que nós podemos viver bem sem Deus. Uma vez eu li uma frase dizendo: você pode viver bem sem Jesus, o problema é morrer sem Ele. Mas na verdade ninguém vive bem sem Jesus. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele nos oferece vida em abundância. Acreditar nessa mentira de que você pode viver em rebelião contra o Filho e que no final vai dar tudo certo, tem levado a um incontável número de pessoas em nosso tempo à autossuficiência, autoestima, autoconfiança. No que diz respeito à sua condição espiritual, pessoas acham que elas dão conta, seja pela religiosidade, ou seja pela rejeição à exclusividade de Cristo. A nossa geração, esse tempo, esse pensamento pós-moderno nega exclusividade. É um tempo de pluralidade. Ou seja, você pode trilhar o seu próprio caminho, qual seja ele, no final vai dar tudo certo. Mas a Bíblia nos fala, quando nos fala da salvação, quando a palavra de Deus nos fala da fé salvadora, e é o segundo ponto que nós vamos considerar, ela nos apresenta a exclusividade de Cristo. Não existem outras possibilidades. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui, irmãos, entra a graça de Deus. A graça de Deus, através do ministério do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo.
Só um pecador convicto reconhece que precisa de um Salvador. Enquanto você não reconhece que é uma pessoa pecadora, enquanto você não concorda com aquilo que Jesus disse, vós sois maus, isso mexe com a nossa estrutura, nós não gostamos desse confronto. Enquanto nós não somos convencidos por aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que nós nos tornamos inimigos de Deus. Os nossos pais declararam guerra contra o governo de Deus, por isso foram expulsos do jardim, não puderam, e nós não podemos voltar para viver em comunhão com Deus pela nossa própria força. Nós não temos mais a liberdade, nós temos arbítrio, mas ele não é mais livre. Ele é condicionado pelo pecado. Nós não escolhemos naturalmente o que é bom. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos constrangendo diante da santidade de Deus. E como eu oro para que essa obra aconteça nos nossos dias, quanto eu oro para que o Espírito Santo nos constranja, nos quebrante diante da cruz, e nós possamos celebrar a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Como é possível escaparmos da ira de Deus? Em primeiro lugar, com arrependimento, mas em segundo lugar, rendendo-nos ao amor de Deus revelado em Cristo Jesus. No início do versículo 36, a palavra diz, por isso que pelo Pai tem enviado o seu Filho, diz o verso 34, pelo Pai amar ao seu Filho, ter confiado a Ele todas as coisas. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aleluia! É necessário, queridos, crer no Filho. A palavra fé, na Escritura, essencialmente significa confiança plena, confiança total, fé salvadora. Na Escritura, é fé que é depositada totalmente em Jesus Cristo. Se nós perguntarmos a qualquer brasileiro se ele tem fé, ele vai dizer que tem fé. Ele tem fé em muitas coisas. Ele tem fé em muitas pessoas, em muitas entidades. Ele tem fé, por exemplo, que se ele colocar uma ferradura na entrada da sua casa, ele vai ser guardado. Ele tem fé que se ele carregar um trevo de tantas folhas e colocar no bolso, ele está protegido. Mas não é esse tipo de fé que a Bíblia fala. A fé salvadora é a confiança total em Jesus Cristo, em quem Ele disse que é e na obra que Ele realizou. Fé salvadora é fé em Jesus Cristo. Por isso o texto diz, quem crê no Filho, quem crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. Arrependimento e fé. Arrependimento do estado de rebelião. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. E fé em Jesus Cristo como Salvador. Não existe outra possibilidade de escaparmos da ira de Deus, a não ser quebrantados diante da sua santidade, reconhecendo o nosso estado de rebelião e indo até Jesus e depositando totalmente a nossa confiança nele, exclusivamente nele. Não é Jesus e mais alguma coisa, não é Jesus e mais algum outro rito religioso, não é Jesus e mais o sal grosso, não é Jesus e mais aquilo outro, não é ele, somente ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E aí é necessário, amados irmãos, quando nos preparamos para participar dessa mesa, é necessário nos lembrarmos do que Jesus experimentou, até mesmo antes de ir ao Calvário e também na cruz, no seu sacrifício. A palavra diz, irmãos, que quando Jesus estava no Getsêmani, ele se ajoelhou diante do Pai. O seu suor se converteu em gotas de sangue. Tamanha intensidade daquele momento. E a pergunta é, será que ele estava com medo da crucificação? Será que Jesus estava com medo dos pregos, dos cravos que lhe transpassariam as mãos e os seus pés? Será que Jesus estava com medo, por exemplo, da cara feia do Império Romano?
da escolta de soldados do Império Romano, ou das dores físicas. Foi isso que gerou em Jesus essa intensidade tão grande na sua oração, que foi convertida em gotas de sangue. Veja o que ele mesmo disse, Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículos 53 e 54. Quando os soldados se aproximaram, Mateus 26, 53 e 54. Perceba as palavras de Jesus. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Quando o Império Romano chegou, amados irmãos, com uma escolta de soldados, Jesus disse: olha, se eu quisesse, eu poderia rogar ao Pai nesse momento e Ele me livraria dessa hora. Amados irmãos, a intensidade da oração de Jesus não se deu por conta do medo da cruz, da dor física. Não se deu pelo medo de enfrentar o Império Romano. Amados irmãos, ele sabia que como Salvador, ele estava prestes a enfrentar a ira de Deus. O cálice que ele estava para tomar, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era o copo da ira de Deus, contra todo o pecado, contra o meu pecado e contra o seu pecado, que estaria sendo pregado nele, na alma dele. Não foram os cravos que geraram essa intensidade. Jesus sabia que ele ia tomar o cálice da ira de Deus. A Escritura nos afirma isso, de forma clara e ampla, que somente o sacrifício de Jesus pôde aplacar a ira de Deus. Lá no Calvário ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O nosso Deus é tão santo que Ele não pode tolerar o pecado. Naquele momento ele viu o meu pecado sobre Jesus, descarregado sobre Jesus. Jesus experimentou momentaneamente o que é estar separado de Deus. E eu e você não precisamos mais viver separados de Deus, porque Jesus bebeu até a última gota, ele sorveu a ira, o cálice da ira de Deus, a ira de Deus que era sobre a minha e a sua cabeça. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, a ira de um Deus que é santo, santo, santo. Foi descarregada sobre o seu Filho na cruz do Calvário, querido. Por isso nós podemos celebrar nessa manhã o amor de Deus, mas o amor de Deus é compatível com a sua santidade. Se Deus não fizesse isso, ele deixaria de ser santo. Se a ira de Deus não fosse jogada sobre Jesus, Jesus é o Cristo de Deus, é o Messias de Deus. Se Deus não fizesse isso, a sua santidade seria questionada. É aqui que muita gente se engana. Muitas pessoas acham, no final das contas, Deus vai passar a mão na cabeça e pode entrar. Não, querido. Deus leva tão a sério o pecado, a rebelião, que Ele entregou o Seu Filho perfeito para morrer em nosso lugar, a morte que nós merecíamos. Jesus morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Essa mesa tem a ver com a ira de Deus, mas também tem a ver com a sua graça maravilhosa. Veja o que a palavra do Senhor nos diz sobre o sacrifício de Jesus. As palavras são muito fortes. Isaías 53, verso 6. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído. Vejam, traspassado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, eu até destaquei essas palavras, traspassado, moído, castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Todas as pancadas, toda a agressividade que ele recebeu foi para nos sarar. Gálatas 3, 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito, ele se fez maldição em meu lugar, ele absorveu a ira do Pai. Segundo aos Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ainda, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, eu convido você a abrir comigo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, nesse capítulo, ele está falando do que Deus fez no tempo que ele esteve ali entre os Tessalonicenses. Como eles ouviram a mensagem, como eles receberam a palavra e como houve conversão naquelas vidas. E no versículo 9 e 10, Paulo diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Veja, o Evangelho chegou, houve arrependimento, houve fé em Jesus Cristo, aquelas pessoas se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. E no versículo 10, elas se converteram para servir, final do verso 9, toda a conversão é para serviço ao Senhor, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Somente ele, amados, somente Jesus pode nos livrar da ira vindoura. Porque naquela cruz, ele recebeu o castigo da ira do Pai, que era para eu e você recebermos. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós celebramos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só podemos escapar da ira de Deus, nos arrependendo dos nossos pecados e crendo em Jesus Cristo. Não há outra possibilidade. E eu quero concluir com uma frase do David Platt, quando ele diz: isso é o Evangelho. O justo e amoroso Criador do universo olhou para as pessoas irremediavelmente pecaminosas e enviou o seu Filho, Deus feito carne, para suportar sua ira contra o pecado na cruz e para mostrar seu poder sobre o pecado na ressurreição, a fim de que todos os que confiam nele sejam reconciliados com Deus para sempre. Amados irmãos, imagine o que é receber a ira do Pai. A Trindade é uma comunidade perfeita de amor, de relacionamento, mas por um momento na história, houve uma separação, o Filho experimentou a separação. Daí a dor que Jesus enfrentou no Getsêmani, não pelos cravos, não pela coroa de espinhos, não pelas blasfêmias, mas por ter de tomar o cálice da ira de Deus. E quando uma pessoa rejeita o sangue de Jesus, quando uma pessoa se mantém rebelde contra o Filho, ela está assumindo que no final da sua existência, ela vai tomar o cálice da ira de Deus. Por isso Paulo disse aqui aos Tessalonicenses, que nós precisamos nos render ao amor de Jesus, crer nele, naquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, porque só ele pode nos livrar da ira vindoura. O Deus do século 21 continua sendo o Deus eterno, Criador do universo, santo, santo
e santo, que não tolera o pecado, que não tolera a rebelião contra a sua autoridade, porque Ele é Deus único, por ser o Criador. E para resolver esse problema, Ele enviou o seu Filho amado e perfeito, que pisou esse planeta, que viveu como eu e você, com uma diferença: Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele morreu perfeitamente, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais morrer, e para assegurar que todo aquele que nele crê, recebe o perdão, recebe a justificação. Deus nos declara justos diante de Deus, não por aquilo que nós somos ou fazemos, mas por aquilo que Jesus fez e por quem Ele é. É por isso que Paulo, quando diz lá na sua carta a Timóteo, na última carta de Paulo, antes de ser morto: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada diante do Senhor. A coroa naquele tempo significava: você venceu a corrida, você venceu a prova. Mas quando Paulo diz a coroa da justiça, ele está dizendo: eu vou estar na eternidade, porque Jesus venceu em meu lugar, Ele me justificou. Não é a coroa da autojustiça, mas é a coroa da justiça, da justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Quero concluir com duas aplicações. A primeira delas: você vai continuar vivendo debaixo da ira de Deus, ou vai se refugiar em Cristo? Lembre-se, irmãos, quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Ele está falando da dor de experimentar a separação de Deus por causa da ira de Deus contra o pecado. E o texto de João 3,36, ele é muito claro: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Não há uma segunda oportunidade. A doutrina do purgatório é uma doutrina estranha ao Evangelho. A doutrina da reencarnação é uma doutrina estranha ao Evangelho. A Escritura diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Não queira enfrentar a ira de Deus, refugie-se na graça de Jesus, no sangue precioso do Cordeiro. Pergunta é: você vai continuar vivendo debaixo da ira? Como, pastor? Eu não blasfemo contra Deus, eu faço as minhas orações diárias, eu ajudo pessoas. Meu amado, minha amada, isso não é suficiente. Se isso fosse suficiente, Deus pouparia o seu Filho. A Bíblia diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Deus leva tão a sério a questão do pecado, que Ele entregou para o sacrifício o seu Filho sem pecado. Ele o fez pecado por nós, para nós sermos perdoados. Não brinque com a ira de Deus, não brinque com a santidade de Deus, não brinque com a sua vida cristã. Em segundo lugar, segunda aplicação para nós orarmos: em que a revelação do que Jesus sofreu no Getsêmani e no Calvário por mim influencia ou vai influenciar a minha participação na mesa do Senhor hoje. Irmãos, quando eu leio sobre aquilo que Jesus enfrentou, muito mais do que os cravos, muito mais do que os pregos, muito mais do que o Império Romano, mas Ele bebeu o cálice da ira de Deus, que estava sobre a minha cabeça. A qualquer momento, na linguagem de Deuteronômio, que foi o texto base de Jonathan Edwards, a qualquer momento o meu pé poderia resvalar. Nós não tínhamos nenhum poder sobre quanto tempo viveríamos. Por isso muitas pessoas acham: não, quando eu tiver uma idade mais avançada, eu me rendo ao amor de Jesus. Quando é que nós temos o domínio sobre isso? Quantos jovens morrem no nosso tempo, crianças, adolescentes. Por isso que a Bíblia diz assim: hoje é o dia da salvação.
Hoje é o dia em que nós podemos ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir e a palavra de Deus, ouvir a pregação de Cristo, e podemos nos refugiar no amor de Deus. Não confie nos seus atos de justiça, não confie na sua religiosidade, não confie nas orações que você faz todo dia às 18 horas, não confie nas vezes que você vem à igreja durante o mês, não confie em você mesmo, confie tão somente no sangue de Jesus. Quando nós éramos inimigos, Romanos 5,10, fomos reconciliados com o Pai mediante a morte do seu Filho. Não há outro meio de reconciliação com Deus, não há outra possibilidade de escaparmos da ira de Deus, a não ser refugiados no sangue de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Nós vamos participar da mesa nessa manhã, e nós vamos comer o pão, e nós vamos beber o cálice, nos lembrando do que Jesus sofreu em nosso lugar. Amados irmãos, isso abre os nossos olhos, isso deve nos inspirar a vivermos uma vida de adoração, uma vida de serviço ao Senhor. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E como, amados irmãos, não abrirmos a nossa boca na história e falarmos dessa graça que nos alcançou, onde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que nós nos levantamos como igreja, comprometidos com a grande comissão, ir e fazer discípulos desse Jesus que nos amou, que sorveu, que bebeu o cálice da ira do Pai, para que eu e você pudéssemos estar diante dele na eternidade, amados. Nós não vamos entrar na eternidade porque nós somos bons, nós somos maus, mas nós vamos entrar na eternidade porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso nome está escrito no livro da vida com o sangue de Jesus. Não é porque eu sou um bom filho, um bom pai, um bom marido, mas porque Jesus é santo, 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 e levou sobre si a ira do Pai que estava sobre a minha cabeça. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E aqui, amados, não há espaço para nenhum mérito humano. E aqui nós somos constrangidos. Que nessa manhã o amor de Deus nos constranja. Que nessa manhã o Espírito Santo nos quebrante, traga reverência ao nosso coração, de que nós estamos diante de um Deus que é santo, 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 que não tolera o pecado. A prova disso é que o seu Filho precisou morrer. Não existe perdão de pecado sem derramamento de sangue. E Jesus já fez isso. A boa notícia é essa. A má notícia é que eu não posso mudar a minha vida, eu não posso por mim mesmo afastar a ira de Deus sobre a minha cabeça, mas a boa notícia é que Jesus já fez isso. E você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, você está debaixo da ira de Deus, ou você quer estar debaixo da graça de Jesus? Como é que a gente se livra da ira? O texto diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar nesse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. Aí mesmo no seu lugar, você que está em casa. A palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Invoque o nome de Jesus nessa hora. Diga: Senhor Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu reconheço que o que o Senhor fez em meu lugar. E eu recebo nessa hora pela fé como meu Salvador e Senhor. Eu me refugio na sua graça e no seu sangue. Eu não tenho condição de enfrentar a ira do Pai, mas eu creio que o Senhor já fez isso por mim na cruz do Calvário. E nessa hora, eu convido para ser o Senhor da minha vida pela fé. Eu quero orar por você. Você que se encontra
nessa condição, até esse momento da sua caminhada, da sua vida, você ainda não tinha se rendido ao amor de Deus, ainda não tinha convidado Ele para ser o centro da sua vida, eu quero orar com você nesse momento. Em nome de Jesus, a igreja está em oração. Há alguém nessa manhã que está aqui no culto presencialmente, ou quem sabe você está em casa, você pode sinalizar, eu estou recebendo Jesus nessa manhã, sinalize aí no chat. Mas há alguém nesse lugar aqui, a igreja está orando, eu quero dar uma oportunidade para você, antes de passarmos para a mesa do Senhor. Você que ouviu a mensagem nessa manhã, você que tem sido convidado nessa hora a crer no Filho, a se refugiar no sangue de Jesus, talvez você já frequente a igreja há muito tempo, talvez até já seja membro da igreja, mas conscientemente ainda não entendeu o que Jesus fez na sua vida, e hoje o Espírito Santo trouxe clareza ao seu coração, e você nessa manhã quer se refugiar no sangue de Jesus, e dizer: Senhor Jesus, eu me rendo ao teu amor, eu reconheço como Senhor da minha vida. Onde você está? Se há alguém nessa condição nessa manhã, eu peço que você fique em pé agora, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você quer hoje dizer: Senhor, eu creio no seu sacrifício, eu recebo pela fé nessa manhã, fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Amém. Nós temos uma irmãzinha ali atrás. Se o Espírito Santo está falando com você, é o momento de você se render ao amor de Deus. Você nessa manhã está dizendo: Senhor, eu creio, eu me rendo, eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida e Senhor e Salvador. Onde você está, fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Há mais alguém nessa hora que quer dizer: Senhor, eu me entrego, eu me rendo ao teu amor, quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo tem falado contigo, não endureça o seu coração. Hoje é o dia de você se render ao amor de Jesus e confessá-lo como Senhor, como seu substituto. Ele morreu a sua morte. Deus abençoe. Há mais alguém nessa hora querendo dizer: Senhor, eu me entrego a Ti, eu creio, eu reconheço que o que o Senhor fez eu não poderia fazer, eu não poderia enfrentar a ira do Pai, mas o Senhor fez isso em meu lugar. Se há mais alguém, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vamos orar por essas duas vidas. Deus bendito, toma nas tuas mãos, Tu conheces esses corações, Senhor, estenda a tua mão nessa hora, que o Espírito do Senhor venha selar essas vidas, que seja uma decisão real, genuína, e que essas vidas sejam abençoadas e fortalecidas, para seguirem no teu caminho, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.